pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. Em comemoração ao Novembro Azul, que foi instituído pelo Ministério da Saúde como possibilidades dos homens despertarem para o cuidado com a saúde, eu fui convidada a fazer uma reflexão sobre o ser humano homem. E a minha sugestão é que a gente preste atenção nessas duas gravuras, nessas duas fotos, que retiradas da internet, né? São pessoas que têm uma vestimenta adequada, né? Diríamos que estão bem vestidos, num lugar bonito, interessante. Mas eu fiz questão de fazer um contraste entre o colorido e o preto cinza também. Porque é exatamente que eu percebo a forma como os homens se portam hoje. Tanto no cuidado com a sua própria saúde, quanto no cuidado com muita parte da sociedade. Não diria toda, né? Mas nós precisamos olhar para essas figuras não somente como um Novembro Azul, como também nós não podemos olhar para nós só no Outubro Rosa, como não podemos olhar para a nossa saúde mental no Janeiro Branco, como não podemos só prestar atenção nas nossas dores e nas dores daqueles que nos cercam no Setembro Amarelo. Então, se a gente parar para pensar, nós temos um arco-íris aí com todas as cores contempladas, que é uma forma, e voltamos lá no Setembro Verde, que é a saúde do trabalhador. Desculpem, não é setembro, é abril. E aí, o abril verde, né? E aí, o que acontece? Nós vamos criando calendários, nós vamos criando algumas diretrizes, algumas ações, algumas até estrategicamente sem muitos resultados, né? Que esperamos que vá fazer uma diferença. E meu convite em toda a reflexão que eu trago aqui é para a gente olhar para nós, é para a gente olhar para o nosso interior, é para a gente descobrir quem somos. Nós nos descobrimos todos os dias, a cada instante, a cada momento, a cada situação diferenciada. Dá trabalho, já repeti várias vezes aqui e vai continuar dando trabalho, mas não é impossível e também é um jeito de mostrarmos que estamos no mundo atuantes e sujeitos à nossa própria vida. Não no sentido de fazer o que eu quero, já que eu sou dono da minha vida. No sentido de perceber, de conhecer e de me trabalhando todos os dias. Tem um psicólogo que diz o seguinte, quem diz que se conhece não sabe o que está falando. A primeira vez que eu ouvi ele dizendo isso, a minha vontade era de brigar com ele, né? Mas aí eu fui estudando, fui aprofundando e descobri por quê. Porque nós não vamos nos conhecer. Mas nem por isso nós vamos desistir de fazê-lo. Porque cada vez que nós buscamos o autoconhecimento, nós descobrimos algo que temos que conviver com esse algo descoberto, mas também trabalhar em cima e de acordo com a minha descoberta, para que eu seja melhor enquanto pessoa, enquanto uma criatura criada por alguém, e que meu estar no mundo significa algo para o grupo que eu faço parte. Além, claro, de fazer importância exatamente em primeiro lugar para mim. Isso não é egoísmo, isso é cuidado, isso é amor, isso é possibilidades da gente se reconstruir todos os dias. Então, pensando nessa questão do adoecimento masculino, eu encontrei alguns artigos muito interessantes, vale a pena pesquisar, vale a pena
estudar. Porque chega um momento da nossa vida profissional que nós achamos que a gente não precisa mais ler outros conteúdos. A gente foca na parte técnica e a parte humana vai ficando meio que de lado. E eu digo isso porque eu estou atuando sempre nas unidades de saúde, junto aos trabalhadores, com seus adoecimentos, com os afastamentos prolongados. E eu tenho percebido que as pessoas mal estão atualizando os seus conhecimentos técnicos sobre vacinas, sobre números, sobre indicadores, mas feito de uma forma tão automática que a gente esquece de olhar para o humano. Por que todo esse preâmbulo? Para chegar exatamente na vida masculina e dizer isso. Eles não olham para eles. Porque eles têm medo do que vão encontrar. Dificilmente nós vamos convencer um homem a fazer psicoterapia. E a culpa não é dele. Ele tem responsabilidade sim, porque ele pode mudar esse cenário. Mas nós criamos os nossos meninos para serem fortes o tempo todo, serem másculos o tempo todo, e eles aprendem a não lidar com a dor. Eles aprendem que eles não podem expressar dor, seja ela qual for. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter uma dificuldade imensa para que os homens façam adesão à promoção à saúde, à prevenção à saúde, a cuidar de si. De alguns anos para cá, nos últimos 15 anos, 10 anos, os homens passaram muito a se preocupar com os cuidados estéticos. Cabelos, barbas, pele, limpeza de pele, já tinha preocupação com a questão física, de estar sempre nas academias. Só que a saúde emocional não foi olhada, não foi desperta e não é percebida por eles. E tudo isso tem a ver com a não adesão às práticas de cuidado. Aí precisa-se que crie um período onde os homens precisam fazer exames, precisa ir ao médico. E tem algumas pesquisas bastante interessantes. Todos eles sabem da importância de se ter uma boa saúde. Mas quando se pergunta o que eles fazem para ter uma boa saúde, as respostas são muito pobres. Porque não tem cenário, não tem vivência, não tem experiência, então eles não têm o que expressar. Isso ao longo dos anos, até a gente descobrir que pode sim criar os meninos de uma forma diferenciada, sem a preocupação de práticas femininas, isso ajudaria no futuro a ser um homem mais saudável, um homem mais tranquilo, mais amoroso e menos violento. Porque os homens, quando não sabem lidar com a dor, eles se tornam violentos. É a mesma coisa quando nós acuamos um animal. Ele nos ataca com medo de ser agredido. Na verdade, a raiva expressa naquele momento está encobrindo um medo desesperador. Então eu fico muito preocupada e sempre me questionando e sempre conversando com mães, com pais, como é que está a educação dos meninos. Ontem eu fui fazer uma palestra pelo PSE, em uma das unidades de saúde. A preocupação da escola com o número de bullying. E só pratica bullying quem não sabe o que é amor, o que é acolhimento, o que é atenção. Porque ele precisa expressar, e precisa descontar, e precisa vingar, e isso eu ouvi de uma criança de 10 anos, um menino de 10 anos, vingança, algo que para ele não está bem.
Então, como é que nós queremos que esses meninos hoje com 10, 12, 13 anos sejam homens saudáveis aos 40 e 50 anos? É bastante incoerente. Como é que nós vamos querer melhorar o número de atendimento, o número de adesão masculina à promoção, à prevenção de saúde, se nós não estamos ensinando eles a lidar com a dor própria e a dor do outro? E o bullying é exatamente isso. Eu provoco dor porque eu já senti dor. Vamos voltar nas manchetes das violências nas escolas. O que tinha por trás da criança que agrediu, do jovem que agrediu. Então, quando eu paro para pensar sobre a racionalidade e sofrimento, é que o sofrimento tem a ver com emoção, tem a ver com sentimento. E nesse momento, a racionalidade, ela está irracional. Porque quando eu utilizo demasiadamente uma razão sem pensar, sem valorizar, sem pesar o que vai acontecer, eu me torno irracional. Então a gente precisa pensar muito nessas expressões, né, de dois jovens que, bem apessoados, com excelente aparência, mas que o mundo interno está desmoronado. Então nós precisamos pensar muito e agir muito, porque as experiências de saúde e doença, ela faz parte do ser humano. E eu fico me perguntando se nós estamos realmente promovendo saúde. A impressão que eu tenho, o sentimento que eu tenho é que nós estamos sempre tentando apagar o incêndio. E não é por falta de pesquisa, não é por falta de estudos, não é por falta das várias ciências se encontrarem. Porque olha só, discutir saúde e doença passa pela sociologia, antropologia, enfermagem, medicina, psicologia, terapia ocupacional e filosofia. Eu encontrei obras de Michel Foucault falando sobre sexualidade, saúde e doença que são fantásticas. Então nós precisamos nos senhorear de conhecimentos os mais variados para a gente poder lidar com o nosso trabalho. Porque muitas vezes, e ele fez essa pergunta, né? O que tem a ver a sexualidade, a convivência, a vivência, a expressão da sexualidade com a doença e com a saúde? E uma das obras chama Cuidando de Si. E a gente não aprendeu a cuidar de nós. A nossa cultura nos educa muito para cuidar do outro. Porque nós precisamos ser bons, nós precisamos ser solícitos, nós precisamos ser altruístas, nós precisamos estar à disposição, tudo para o outro. Por isso que hoje nós temos uma tarefa árdua e desafiadora em lidar com os trabalhadores que estão adoecendo. Porque não tem histórico diferente de se cuidar, não tem histórico diferente de olhar para si. Então muitos de nós, uma parcela muito considerável de nós trabalhadores da saúde estamos doentes. Alguns tiveram já a percepção disso, outros nem essa percepção. E outros não se permitem nem adoecer, porque não podem adoecer, porque precisam ser fortes. Então, nessa mistura de razão, sentimento, emoção, a gente vai se perdendo enquanto ser. E com os homens, pior ainda.
Porque a nossa cultura machista, ao mesmo tempo que tira o poder das mulheres e coloca o poder para os homens, tira também desse homem a oportunidade de sentir dor, de manifestar dor, de vivenciar a sua dor. Nós temos uma cultura 100% machista nesse sentido. De que exatamente porque eu sou um homem que tenho todo o poder, que eu tenho decisão, que eu sou másculo, que eu sou forte, que eu mando e desmando, por outro lado, eu não posso demonstrar nenhuma fraqueza. E quem de nós não nos sentimos extremamente fracos quando estamos doentes? Seja física ou seja emocionalmente. E tem todas as piadinhas, né, que hoje se transformou em memes, de que uma mulher gripada, ela faz 1000 coisas. O homem espirrou, ele vai para debaixo das cobertas. Isso é, no mínimo, falta de amor e de respeito pelo ser humano. Então, criou-se as sarges, as piadinhas, os memes, que é um jeito mais agressivo e protegido por uma brincadeira para aliviar um pouquinho a forma como nós tratamos os nossos meninos e os nossos homens. E aí sai a saúde primária atrás desses homens para tratá-los. Olha como é interessante, né? A partir dos 18, 20 anos, nós mulheres somos obrigadas a fazer exame de prevenção todos os anos. Ontem eu ouvi de uma pessoa que para os homens também deveria começar a fazer isso. Porque como se trata fisicamente de uma exposição e de um procedimento desagradável, por que nós precisamos fazer todos os anos e os homens não? E aí começa uma rixa, né? Por que eu tenho que passar por esse constrangimento e os homens não? Nenhuma coisa nem outra. Nós precisamos educar-nos para sermos afetivos conosco e com o outro. Então, com o passar dos anos, né, se a gente pega o histórico aí da saúde, do Ministério da Saúde, de como a gente foi incrementando, buscando estratégias, né, buscando formas de agir, a gente teve uma melhora considerável, não resta dúvida. Mas tivemos uma melhora considerável para um segmento e outro ficou meio acanhado. Ficou tão diferente a ponto do próprio paciente assustar quando o médico conversa com ele. Quando ele dá uma atenção através de uma escuta qualificada, que não apenas só perguntou o que é que ele tem, e aí vem as piadinhas, né? Se eu soubesse o que eu tenho, eu não estaria aqui, eu tinha direto na farmácia comprar um remédio. Até a forma de como eu abordo o paciente, ela precisa ser mudada, ela precisa ser melhorada. Porque tem pessoas que não vai saber dizer o que é que ela tem. Ela não sabe expressar o que ela sente. Ela tem medo de dizer o que ela está sentindo, porque naquele momento ela tem muito medo de descobrir uma doença que não tem cura. Ou que um homem que foi forte durante 60 anos, de repente está caminhando para um câncer. Ou de um homem que não cuidou durante os anos decorrentes, né, da sua vida, desenvolve uma hipertensão, uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca. Então nós ainda temos muito medo de lidar com o adoecimento, mas também não temos preparo para lidar com o não adoecimento.
para prevenir. Ou se vamos adoecer, se temos uma predisposição genética, que cuidamos para que isso seja menos agressivo. Então a gente precisa lembrar dessas questões, de que os homens em geral padecem mais de condições severas e crônicas de saúde que as mulheres. E morrem também. Isso já está modificando, porque nós mulheres começamos a não cuidar de nós em função dos papéis sociais que fomos assumindo. Porque na época das nossas mães, das nossas avós, estou falando, né, da minha faixa etária, as nossas mães eram exclusivamente mães, parideiras, donas de casa. Com a revolução, né, essas mulheres saem de casa e começam a fazer outros papéis de trabalho, de cidadã, que até então elas não eram vistas como cidadã, como participantes de movimentos sociais. E no meio disso tudo, essas mesmas mulheres descobriram que elas podem trabalhar em 3 lugares diferentes. E aí a nossa saúde física vai sim se debilitando. Como o homem foi criado para isso, né, trabalhos braçais mais forçados, mais expostos ao sol, à chuva, isso faz com que a sua saúde física se debilite. Mas pela constituição hormonal, pela constituição da parte genética, né, da criação física do corpo masculino, ele tem algumas alterações, algumas diferenças de que nós mulheres. E considerou-se isso durante muito tempo como sendo um fator superior a tudo. Só que esse fator superior a tudo, de força física, de másculo, de condição de pesos, ela vai diminuindo. E também não se preparam os homens para isso. Então nós vamos encontrar na terceira idade homens idosos, alcoólatras, com ideação suicida, extremamente agressivos, com todas as características de práticas antissociais possíveis, como os pedófilos, porque não se houve lá atrás um preparo, um olhar para esse homem. E hoje mesmo a assistência básica indo atrás desse homem, promovendo toda sorte de informação, que público que nós vamos atingir e eles chegarão até nós. As pessoas mais esclarecidas um pouquinho de 30 anos para cá. Porque de 40 para trás é muito mais difícil de atingir. Porque eles têm convicções arraigadas, estabelecidas, que são difíceis de demover. Os homens acabam ficando mais internados por transtornos mentais. Não que a mulher não sofra mais a consequência. É porque enquanto ela está dando conta, ela está se esforçando para dar conta do seu papel de mãe, esposa e trabalhadora, ela vai esticando mais esse tempo para não internar. Mas as internações psiquiátricas masculinas também são maiores. Então nós precisamos perceber que o autocuidado para com os homens precisa ser ensinado desde pequeno. Porque senão nós vamos ter nas escolas meninos praticando bullying mesmo. E como comportamento pouco disciplinado, mais violento, me dá um gostinho a mais de adrenalina, de viver perigosamente, as meninas também estão embarcando no mesmo barco.
Então nós temos uma sociedade infanto-juvenil doentes também. E não raro nós ouvimos as pessoas dizerem: esse menino não tem jeito, jovem é tudo igual. Mas a pergunta que fica é: a criança e o jovem estão aprendendo onde? Eles têm uma escola que ensina-os a serem menos amorosos consigo e com os outros. Então, como na rede básica, nas estratégias, nós temos os grupos, nós precisamos usar esses espaços para alguns alertas sobre a educação moral, ética, afeto, para que a gente tenha um decréscimo nos adoecimentos fatais masculinos. Da mesma forma que as mulheres não precisam mais morrer por câncer de útero e de mama, os homens também não precisam mais morrer por câncer de próstata. Mas isso é gradual, isso é um dia de cada vez, um trabalho de formiguinhas. Só que tem dia que a gente está cansada, né? Está cansado também. Aí a gente procura e descobre estratégias para nos refortalecer, para nos revigorar, para a gente dar conta do nosso trabalho, para a gente também não adoecer. Eu já disse e digo sempre nas salas virtuais que nós fazemos acolhimento dos servidores. Nós somos excelentes para cuidar do outro, mas não fazemos os nossos exames anuais como deve ser feito. Até que os procedimentos que são constrangedores façam parte de uma rotina e as pessoas entendam que não é para fazer piadinha, que não é gracinha. Por quê? Ontem eu disse isso para as crianças. E todos os profissionais que lidam com comportamento afirmam: a brincadeira que faz o outro sofrer não é brincadeira. Só que aí a gente vê o tio avô no final de semana zoando com os meninos, com as meninas. A tia-avó, ou avô ou avó que não respeitam as crianças, os adolescentes. Então tudo isso faz parte de um descobrimento de como os homens vão se voltar para dentro de si e descobrir quem são e saber que vão adoecer se não se cuidar. E se adoecer, aceitarem cuidado. Um outro dado importante: o grande número de acamados que nós temos também são homens. Porque além deles adoecerem mais e ficarem muito mais debilitados, embora enquanto jovens tiveram corpos mais fortes do que o nosso, quando toda essa fortaleza rui, a debilidade é muito maior. Eles sofrem mais acidentes, com maiores sequelas. Então a pergunta que fica é essa, né? Por que os homens buscam menos serviço de saúde do que as mulheres? E aí vão se criando várias estratégias. Hoje nós temos as unidades Mais Saúde, que ficam até 22 horas. E precisa fazer o estudo, o levantamento de quantas pessoas são atendidas após as 18. Isso precisa ser estudado, divulgado, levado até as pessoas, até a comunidade, para que isso faça jus, porque senão nós vamos ter uma medida e resultados que não se coadunam, não se encontram, não se completam.
Por que diz que procura menos? Porque eles falam da questão do horário de trabalho, mas as mulheres também estão trabalhando. Eles falam da questão de as empresas nem sempre aceitam o atestado de afastamento. E aí, claro, eles não podem perder um dia de trabalho, porque faz falta financeiramente. Então, tudo isso a gente precisa disseminar as informações de uma forma que convença. Eles precisam disso, principalmente os homens, eles são muito concretos, muito reais. Precisa ver para crer. Pense em fazer reuniões no horário da noite. Porque se eu crio um grupo de hiperdia, de tabagismo, só no horário da manhã ou no horário da tarde, eles realmente não irão. E é o público onde está o maior número de tabagistas. É o número de hipertensos, de obesos, de diabéticos. Então, precisa rever as estratégias para que os homens realmente cheguem a se interessar pelo autocuidado. Por perceberem que são tão importantes quanto nós com relação à saúde, não enquanto número, mas enquanto estar saudável para estar bem enquanto pessoa, porque quem está doente não fica bem e adoece o seu redor. Então, esse jeito de nós olharmos para os meninos, né? E eles vão se tornando adultos, vão crescendo. E aí nós temos a cultura de que a percepção que nós temos do homem, o que levamos o homem a ter de si, que ele não é nem agente nem sujeito da sua saúde, dos seus cuidados. E aí a gente fica sem saber como lidar com isso. Faz campanhas, tira fotos, né? Faz movimento, faz café da manhã, faz caminhada, faz uma série de ações atrativas, mas não chega no objetivo. Eu arrisco a dizer que aí tem profissionais que estão atuando na rede básica, nas estratégias, sem entender, sem conhecer o documento que foi criado lá em 2008, 2009, para estabelecer diretrizes para a saúde do homem. Infelizmente, nós temos a preguiça mental de nos atualizar. E a gente precisa reconhecer isso, não para lutar contra isso, mas para descobrir como é que eu vou me atualizar. Lembra da pandemia? Todo mundo saiu louco, batendo cabeça para se atualizar com a vacina, quantas doses, como é que aplica, se abre, quanto tempo pode ficar com o frasco aberto, quando... Até hoje tem gente meio, fora do eixo em função da pandemia. Mas por que nós precisamos que aconteça uma tragédia para nós olharmos para o nosso fazer? Então nós precisamos descobrindo algumas coisas, né? Por exemplo, quando eu fui trabalhar no SESMIT, eu fui observando os relatórios, o que chegava, como é que era escrito, ia na unidade, conhecer o ambiente, conhecer a gestão, conhecer a equipe. E achávamos que aquilo era muito pouco. Então a gente instituiu o projeto Promoção à Saúde. Então algo precisa nos incomodar e a gente agir contra esse incômodo criando alguma coisa. Porque senão a gente entra num processo automático. E aí a gente não cuida nem de si, nem de nós enquanto profissionais da saúde. E aí eu não tenho ânimo algum para cuidar da saúde do outro.
Então eu me irrito profundamente quando eu marco uma consulta e o paciente não vai. Eu me irrito profundamente quando a gente cria grupos, cria isso, cria aquilo outro e as pessoas não vão. Antes de infartar pela irritabilidade, para e pensa como estão sendo realizadas as ações. Porque nesse momento também eu estou olhando para a minha saúde. Nesse momento, o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, o odontólogo, o recepcionista, o agente de saúde, que são masculinos, também precisam olhar para a sua saúde emocional no fazer a saúde para o seu companheiro homem, frequentador, usuário do Sistema Único de Saúde. Não tem jeito de nós promovermos saúde se nós não estivermos com a nossa mais ou menos equilibrada. E a gente precisa, de alguma forma, aprender isso. Caminhemos. Então, esse documento, a PNASH, ela tem determinantes, tem diretrizes, tem formas estabelecidas de como cada unidade, cada segmento da saúde vai criar condições para que o homem chegue a ter uma saúde equilibrada. E eu tenho certeza que eu posso até ouvir alguém comentando: ah, mas eles não querem nada com nada, vão para o boteco e encher a cara, come gordura no final de semana, vão para o churrasco, não tem alimentação adequada. Sim, é a nossa cultura. Da mesma forma, quando o psiquiatra prescreve uma medicação, aí com um mês o paciente, que somos nós, profissionais da saúde, achamos que estamos super bem e suspendemos a medicação por conta própria. E detalhe, nós temos conhecimento técnico que não se faça isso, mas nós fazemos conosco. E aí? Se a gente pega aquele refrão, aquela fala, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso está fora de moda, inadequado e não se aplica à nossa realidade. De repente, precisa de criar um grupo de pais depois das 18, nas unidades que são mais saúde, ou se organizar de certa forma, conversar, olha, na sexta ou na quinta ou na terça a gente diminui o número de atendimentos e complementa no sábado, é uma possibilidade. Mas já teve época que a estratégia funcionava dia de sábado e não ia ninguém. Então, não é para a gente desistir. É para a gente criar coragem, ânimo para descobrir outras formas de atuar. Eu gostaria muito que todas as quintas-feiras eu tivesse pelo menos 30 pessoas em cada sala que a gente abre. Mas nós temos 5, 7. E são pessoas que estão entrando na sala há 2 anos e meio. Então, essas pessoas já têm um outro jeito de lidar com as suas dores, com seus desafios, com as suas intempéries. Esse é um processo. O que não pode acontecer é da gente desistir frente às dificuldades que nós temos inúmeras. Principalmente vocês que estão na ponta, na assistência. Então nós precisamos nos refazer todos os dias. Ah, professora, mas tem dia que não dá. Sim, reconheço, tem dia que não dá. Mas no outro dá. Porque nós precisamos cuidar dessas pessoas que têm em nós, que vê em nós a sua tábua de salvação num oceano congelado. É assim que eles nos veem, embora eles briguem, critiquem, sejam agressivos, explosivos.
é a raiva encobrindo o medo. Lembre-se sempre disso. Tem os raivosos que na verdade são medrosos, mas eles não podem manifestar o medo. Então eles manifestam a agressividade. Então a gente precisa ler nas entrelinhas, observar nas entrelinhas os nossos usuários da rede básica. O imaginário de ser homem pode aprisionar o masculino em amarras culturais, dificultando a adoção de práticas de autocuidado, pois à medida que o homem é visto como viril, invulnerável e forte, procurar o serviço de saúde numa perspectiva preventiva poderia associá-lo à fraqueza. Gente, isso é muito pesado para eles. É muito pesado. Eu não estou aqui defendendo o posicionamento agressivo do homem. São percepções diferentes, tá? Mas a questão é que se nós não educarmos o homem para ser, ele pode ser viril, mas ele não precisa ser grosseiro. Ele pode ser poderoso, mas ele não precisa ser agressivo. Ele pode ser amoroso, sem demonstrar fraqueza, sem achar que vai perder a autoridade. São essas dualidades que a gente precisa caminhar juntos e a gente não consegue. Então a gente vai para os extremos. Então a insegurança que nós transmitimos para os nossos meninos vai se transformar paulatinamente em agressividade. Por que agressividade? Porque ele tem medo de demonstrar quem ele é. E a gente vê isso desde a escola. Por quê? Porque o primeiro lugar que ele passou foi na casa dele. Ele veio da casa dele para a escola. Então é lá na escola que ele vai demonstrar todas as suas dificuldades. E aí ele não sabe como cuidar de si. Ele não foi ensinado a ter cuidado. E aí nós temos os momentos românticos, que na verdade são momentos muito efêmeros, que dá lugar rapidamente à intolerância, à agressividade. Por quê? Porque demonstrar romantismo é sinal de fraqueza. O homem não pode ser romântico. Porque ser romântico, ele deixou de ser homem. São valores, são crenças, são padrões que nós vamos ter que ir desmistificando aos poucos. Já conseguimos muitos, mas ainda temos muito a fazer pela saúde dos nossos homens. Nós precisamos entender que o meu companheiro, ele age daquele jeito porque ele teve uma criação, uma educação, uma família daquele jeito. Isso não significa que eu tenha que aceitar a grosseria dele. Mas eu preciso perceber, entender e dar uma devolução. Só que quando a gente vai dar uma devolução, a gente já está brigando, já está explodindo, já não tem mais paciência, porque nós não temos mais paciência, a gente nem sabe o que é isso mais. Porque aliou-se a paciência à humilhação. Ah, não, se eu for muito paciente, o povo vai montar em mim, vai mandar fazer tudo que não quer fazer, manda eu fazer. Então, os nossos conceitos foram sofrendo transformações equivocadas e destrutivas para a convivência social, harmônica e estável. Eu não vou dizer feliz, porque felicidade é um estado interno de cada um, que não necessariamente é uma alegria também. A gente tem estudado muito ultimamente as emoções primárias. E nós vamos confundindo algumas coisas e tem hora que a gente não sabe o que é que a gente está sentindo de verdade. Por isso o aumento das drogas lícitas e ilícitas. O álcool tomou uma proporção assustadora há muitos anos e só vem agravando. Então nós precisamos também olhar
os nossos traços culturais com alguma reserva, com alguma ponderação. Porque dependendo do lugar que você está, que você não aceita um copo de cerveja ou uma dose de uísque ou algo que contém álcool, parece que você é um extraterrestre. Então a gente precisa perceber quais são os nossos valores, quais são os valores que a sociedade está promovendo e como é que eu vou transitar nesse contexto sem me anular e sem explodir. Isso é trabalho diário, contínuo, o tempo todo. E não vai parar de ser feito até que a vida se extinga. Até lá, nós somos sujeitos atuantes o tempo todo. Prestemos atenção nisso. Então, olha só, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a saúde mental do masculino é negligenciada. Daí o maior número de moradores de rua, de alcoólatras, de agressões. Porque essa pessoa, ela não teve a percepção de chegar a um cuidado de saúde antes que esse transtorno tomasse conta. E como desde menino ele não foi permitido manifestar as suas dores, essa dor uma hora ela vai explodir, a pressão não vai aguentar. Então nós sabemos que uma panela de pressão, quando ela explode a tampa, ela estraga a panela, o fogão, o telhado, o que tiver em volta. No ser humano, ele vai buscar saídas nas drogas. Os homens enfrentam pressões sociais e culturais que podem afetar a sua saúde mental o tempo todo. E vamos só pensar numa atividade que virou outra brincadeira, que é também agressiva. Criou-se um padrão de que como o homem trabalha durante a semana, é o provedor da casa, a mulher está em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, chega do trabalho também. O dia que ele está em casa, ele precisa fazer todos os reparos da casa. Fio queimado, lâmpada queimada, não sei o que, limpar o quintal, fazer não sei o que. Então convencionou-se isso. Ao mesmo tempo que convencionou-se lá atrás que o homem não arruma a cozinha, não lava o banheiro. Então, por que no sábado e no domingo ele precisa trocar a lâmpada, pintar a parede, limpar o quintal, tirar o lixo? Percebem que são padrões que adoecem, que torna a vida do casal insustentável? Por que todos não podem fazer juntos as mesmas coisas? Aí o homem vai sair de casa mesmo, vai beber com os amigos. Aí ele passa mal na rua. Se ele chega em casa passando mal, a família não quer nem saber porque ele saiu para beber. Ah, não, isso passa, é só uma ressaca. Pode ser uma reação adversa no álcool, no organismo, feito pelo álcool. Só que quando a pessoa bebe constantemente, a família passa a não percebê-lo mais. Ele se torna um invisível. E desempenhar o papel de invisível, sendo que eu estou ali real, presente fisicamente, não tem adoecimento maior. Quando eu passo a não ser enxergado por alguém da família, ou pela minha família inteira, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus pais, eu já estou caminhando para o transtorno.
o número de depressão entre os homens é muito grande. Só que quando se chega no diagnóstico de depressão, o álcool, a droga já tomou conta. As mulheres manifestam mais rapidamente, mais prolonga, porque não podem se dar o direito de adoecer e porque fica esperando passar aquela tristeza, aquela melancolia, aquele mal-estar, mas só vai agravando. Então, para ambos, é preciso ter um diagnóstico, um olhar. Ontem eu participei de uma reunião onde a gente estava levantando alguns dados, né, de encaminhamento para a psiquiatria, e a discussão era transtorno leve, moderado e grave. Só que nós temos um diagnóstico de leve que, dependendo da demora na fila de espera, ele vai para moderado a grave. Que são desafios que nós temos que estudar e discutir e encontrar solução. Então nós precisamos olhar para o nosso ser e estar no mundo. Então todos nós, homens e mulheres, temos depressão, ansiedade, transtornos alimentares, transtornos de personalidade, vícios, violências de toda e qualquer forma. Física, sexual, verbal, que é o famoso bullying. E a gente só vai deixando passar. Então vocês lidam com famílias que têm essa estrutura. E aí o que a gente vai fazer? Pesar, medir, trocar receita, vai para casa. Pesar, medir, troca receita, vai para casa. A gente vai entrando no piloto automático. Todos nós, trabalhadores e usuários da saúde. Até porque nós, trabalhadores, somos usuários da saúde. Nós não estamos numa caixinha diferente. Nós só desempenhamos papéis diferentes naquele momento, quando nós estamos trabalhando. Ao primeiro sintoma de mal-estar, de desarranjo, nós viramos usuários. E aí nós precisamos de pensar o que nós podemos fazer para melhorar. Sozinhos não vamos conseguir, mas nós temos outros tantos movimentos sociais que a gente pode levar ao desenvolvimento de coisas que podem ser melhoradas. Olha o quanto nós melhoramos, né, em alguns anos. Foram muitos. Mas a gente precisa começar de alguma forma. E como eu citei Foucault, tanto na bibliografia, que ele trouxe essa frase para a gente pensar, que é retirado de uma das obras, a intensificação da relação consigo, pela qual o sujeito se constitui enquanto sujeitos de seus atos. É o cuidado de si. E o cuidado de si, ele precisa sair de datas comemorativas. Ele precisa fazer parte do ano todo. Ele precisa fazer parte de todos os dias da minha vida. E isso é em todos os parâmetros: social, espiritual, econômico, financeiro, biológico. Nós somos a soma disso tudo. Não dá para eu cuidar bem de uma coisa se a outra não estiver bem. Por exemplo, tenho muito dinheiro, então eu estou ansiosa, estou triste, vou lá, gasto, compro, como, faço um monte de coisa, vou para o spa, ok. Lá dentro de mim, como é que está? Foi momentos. Porque daqui a pouco, isso que eu fiz externo não resolveu o que eu estava sentindo. Eu vou fazer outra coisa. Aí eu começo a descobrir outras coisas que vão me tirando o contato com a realidade. Bebida, droga, sexo,
comida, aí eu vou trazendo outras coisas. Daqui a pouco eu não sei mais quem sou eu, como isso começou, e aí a gente não está cuidando de nós. Então a gente precisa muito lembrar disso. Eu achei essa figura fantástica. E nós sentimos e vivenciamos exatamente essa duplicação, triplicação de nós mesmos. E perceba as expressões, nenhuma está feliz, nenhuma está alegre, nenhuma manifesta satisfação. Então nós estamos nos duplicando, nos triplicando de uma forma pouco razoável, para não dizer muito ruim. Nós estamos no raso, né? O razoável vem daí, nem bom nem ruim, mas também não faz a diferença. E olha que viver assim não é bom, nós caminhamos para o autoextermínio, e aqui eu não estou dizendo do suicídio ativo, rápido, fulminante. Eu estou dizendo de morrer todos os dias um pouco. De todos os dias eu diminuir a satisfação de estar fazendo o que eu estou fazendo. Diminuir a minha expectativa com relação ao que eu faço. Então, quando Foucault diz que o cuidado de si constrói o sujeito, porque somos nós que nos construímos, apesar dos padrões, apesar da educação que eu recebi, da orientação que eu recebi, eu posso perceber que existem outros caminhos. E essa é a educação de saúde que nós temos que fazer com o homem. Olha, disseram para você a vida inteira que você não pode chorar, que você tem que ser forte, que você não pode sentir dor. Gente, até hoje me dói e eu chamo a atenção da mãe quando alguém fala assim, para a criança de 3, 4 anos: para de chorar, né, homem? Não? Sim, ele é homem e ele pode chorar e deve chorar. Porque ele só vai compreender o choro do outro se ele também chorar. Por que a maioria dos homens agressivos não tem a menor preocupação, o menor sentimento em agredir o filho ou a esposa ou o companheiro, ou seja lá quem for? Porque ele não pôde manifestar a dor dele. Hora nenhuma. Então, quando eu consigo olhar para mim, eu estou me construindo. E se não dá conta de se construir sozinho, peça ajuda para um profissional, para alguém adequadamente capacitado para te auxiliar. Não é no grupo da equipe, não é no grupo da unidade, não é no grupo da associação de moradores. Porque se alguém me disse: mas está muito difícil confiar nas pessoas. Sim. Se eu abro a minha vida nas redes sociais, realmente eu não vou encontrar ninguém ali que eu possa confiar. Então, quando eu posto alguma coisa lá, eu tenho que estar consciente da consequência que virá, que são os comentários desagradabilíssimos, desrespeitosos, desumanos, amargos. Então, eu preciso procurar algo que me dê suporte, não que algo que me derrube. É importante estabelecer uma intensidade de relações de si para consigo. E tem horas que a gente não consegue fazer isso. E os homens não fazem, porque eles não param para perceber isso. Eles não foram ensinados para isso. Então, quando nós estivermos ensinando educação de saúde para o homem, nós temos que pensar na sua educação emocional, porque emoção é saúde. Se a minha emoção, eu não consigo perceber como é que eu estou expressando a minha emoção, eu não estou saudável. Então, cada vez que nós vamos tomando consciência das nossas dores, mas também da nossa potencialidade, das nossas habilidades, das nossas capacidades em fazer o bem e o bom,
e de quebra o belo, a gente consegue se constituir enquanto sujeito. Mas para isso eu preciso conquistar espaço, eu preciso me conquistar, eu preciso conquistar as pessoas. O mundo não está tão assim desregrado que eu não possa confiar em ninguém. Ainda é possível. Mas eu preciso reconhecer essas possibilidades. Então que a gente possa, a cada momento que nos for possível a oportunidade, aproveitar e acolher cada um que chegue até nós, desde criança até o idoso, desde o homem até a mulher e principalmente nós mesmos. Muito obrigada.